Olá! Estão prontos para aprender mais sobre comunicação efetiva e cultura de qualidade? Vamos então começar a nossa palestra de hoje. E vamos começar então me conhecendo, né? Eu sou a Raiane Pascoal, sou engenheira de alimentos formada pela Universidade Federal do Ceará. Fiz um ano de Ciência e Tecnologia de Alimentos em uma universidade da Espanha e tenho um MBA em Liderança de Gestão e Negócios pela Sampo Escola de Negócios. Atualmente eu sou supervisora de qualidade e segurança de alimentos da Danone, mas já trabalhei como especialista em segurança de alimentos, engenheira de processos, supervisora de produção. Então a minha carreira ela é baseada na vida industrial, realmente, né? Em três áreas, na área de biscoitos, massas, café e agora no iogurte, no mundo, né, do iogurte. E hoje nós vamos falar sobre cultura de qualidade e comunicação efetiva. São dois temas que norteiam, né, o sistema de gestão de qualidade das empresas, né, das organizações. E são dois tópicos, dois temas que estão super em alta hoje no mercado, principalmente pela inserção desses indicadores, principalmente relacionados à cultura, hoje nas certificações, né? E então esses dois temas hoje eles são bem relevantes nas organizações e é interessante a gente entender em o que se baseia a cultura de qualidade, né? Qual a diferença de uma cultura e de um sistema estabelecido por regras? Porque as regras elas estabelecem fatos e a cultura ela vive por meio da experiência humana, né? As regras elas são padrões que disciplinam determinadas situações, elas descrevem o que se deve fazer e o que não se deve fazer, né? O que pode e o que não pode. Já a cultura, ela é um mix dessas regras. Ela é um mix junto, né, com os valores, com as crenças compartilhadas que afetam o pensamento e o comportamento da organização. A cultura, ela não é relacionada a apenas um indivíduo, ela é relacionada a um grupo, né? Como que esse grupo ele convive e ele se comporta. Mas e aí, o que é cultura para você? Te convido a pensar um pouco sobre esse tema, né? Sobre as nossas ideias pré-formadas, né? Do que é um sistema, do que é uma cultura nas organizações. Quando a gente fala sobre esse tema, o que é a base dos comportamentos, dos relacionamentos dos colaboradores nas organizações? Claro que agora no comecinho da nossa conversa você vai ter um pensamento, você já vai ter algo formado na sua mente. E a partir de então, a gente vai começar a conhecer mais sobre esse tema e desenvolver um novo pensamento sobre ele. A literatura ela fala que cultura são valores compartilhados, crenças e normas que afetam o pensamento e o comportamento por toda a organização. Né? Então, assim, nós conseguimos separar sistemas formais e culturais, na medida que o que é escrito ele passa pela tradução humana dentro dos grupos, né? Dentro das áreas das empresas. Ele transforma essas normas, né, em traduções boas ou ruins, que posteriormente vão ser aprendidas por novos membros de novos grupos que vão entrar com o tempo, e isso acaba sendo gerando, né, esse pensamento que a cultura é algo muito difícil de mudar, porque a gente não está mudando um sistema formal, simplesmente mudar um procedimento escrito. A gente está mudando a forma de viver das pessoas, a forma de vivenciar os valores daquela organização. Então, muitas vezes, esses comportamentos básicos, eles não estão escritos, eles não são verbalizados. Então, por isso que é tão difícil, né, se entende como tão difícil a gente desenvolver ou transformar uma cultura já existente em determinada empresa. Psicologicamente, as nossas crenças, os nossos pensamentos e comportamentos, eles são impactados por diversos fatores, incluindo a nossa cultura nacional, a educação e as experiências de vida. Então, em um ambiente de trabalho, a gente acaba sendo afetado pelo grupo no qual a gente se identifica, no qual a gente convive. Então, incluindo o meu departamento, os meus colegas de trabalho, né, o meu papel, a minha posição. Então, tudo isso está relacionado com a cultura daquele ambiente, né? A cultura que aquelas pessoas elas vivem.
Então, assim, o que acontece é que quando a gente começa a procurar entender, mudar ou fortalecer uma cultura de um local, a gente deve primeiro entender os valores e as missões da empresa. Esse ponto que afeta diretamente o pensamento dos indivíduos dentro dos respectivos grupos. Primeiro, a gente precisa entender como que o sistema funciona na cabeça das pessoas, não necessariamente numa forma escrita, mas como que ele é não verbalizado, como que ele é aplicado no dia a dia, na forma mesmo de pensamento e atitude das pessoas que estão naquela organização. Por isso que para você começar um diagnóstico de cultura nas empresas, você precisa primeiro conversar com as pessoas, se aproximar mais do dia a dia, entender a forma de pensar dessas pessoas, se elas entendem o que elas fazem, se elas sabem a importância da atividade delas hoje, se elas conhecem a missão da empresa, a política de qualidade. Então, tudo isso norteia o pensamento das pessoas, né? Então, assim, um dos pontos principais que a gente precisa inicialmente entender é saber se as pessoas elas conhecem as suas funções, se os seus papéis, né, eles estão exatamente claros, se elas têm conhecimento profundo da importância daquela atividade que ela executa. E um outro ponto que é importante a gente entender é: será que esses indivíduos que fazem parte dessa organização, eles sabem que a atividade deles hoje tem um impacto positivo para o resultado do negócio? Tem um impacto positivo na vida dos clientes, dos consumidores, e isso é a base de tudo. É importante que não só o dono ou as pessoas de qualidade conheçam a importância do seu trabalho, mas sim todas as pessoas que fazem parte daquele negócio. Mas e aí? Será que os colaboradores eles estão realmente envolvidos com o propósito da qualidade ou para eles as pessoas da qualidade são só mais uns chatos que pegam no pé? A cultura de qualidade ela está presente quando o comprometimento de toda a equipe existe, não só da direção, dos gestores, da liderança, né? Isso está relacionado à importância que as pessoas dão aos processos e a importância que elas dão é implementar corretamente todas as atividades, né? E executar corretamente todos os procedimentos. Então, ou seja, isso está relacionado com a compreensão do significado da gestão da qualidade para toda a empresa. Quando a cultura de qualidade ela faz parte do DNA, né, se existe uma percepção da importância em atender às necessidades dos clientes, né, a importância de gerar produtos de qualidade com segurança para os consumidores. Então, todos os colaboradores, eles acabam se envolvendo para o alcance dessas metas estabelecidas. Um olhar, ele se transforma, né? Existe um novo olhar, um olhar mais atento, atento aos processos, atento à qualidade final do meu produto, aos benefícios que isso tudo vai trazer, porque assim, os benefícios, eles não são apenas para o produto ali em si, né? Mas ele tem um benefício de negócio também. Quem não gosta de comprar coisa de qualidade? Então, quando a gente oferece um produto de maior qualidade, né, de confiabilidade, ocorre também um aumento no desempenho do negócio, pois todos os envolvidos, né, ali naquela empresa, eles estão desempenhando um trabalho mais feliz, um trabalho que ele vai conhecer a importância da função dele, né? Então ele vai estar ali trabalhando com um único propósito, ele e a equipe dele, né? Como a gente viu, a cultura ela não se faz apenas de um indivíduo, mas sim do grupo. Então, o desafio ele está exatamente no envolvimento das pessoas. Nós não conseguimos criar ou transformar uma cultura de qualidade sem investir no envolvimento das pessoas, né? No engajamento daquele propósito central. Aqui eu trouxe alguns hábitos fundamentais para desenvolver uma cultura de qualidade robusta, né, de confiança. O primeiro deles é ter realmente líderes engajados,
porque sem eles não é possível estabelecer cultura de qualidade nenhuma. Porque os bons líderes, eles refletem na postura e nos costumes dos colaboradores. Um bom líder, um líder engajado, ele precisa ir além das cobranças das não conformidades, mas sim estar próximo das pessoas, entender como que funciona a equipe dele, entender qual a necessidade de cada pessoa que faz parte daquele grupo. O segundo hábito fundamental é a conscientização. É a consciência que a comunicação ela é importante. Então a equipe ela tem que se sentir fazendo parte da empresa, somando, colaborando para algo maior, entender que ela precisa realmente criar novos hábitos, ter processos de qualidade, de confiança, né? Porque você só vai criar essa conscientização a partir do momento que as pessoas, né, que a operação ela entende que ela não está ali apenas para apertar o botão, apenas para checar uma validade, para formar um pallet, ela está ali para um algo maior. E esse é um dos principais desafios, mas é um hábito fundamental para desenvolver a cultura de qualidade nas organizações. O terceiro é a horizontalidade. Isso significa que é ideal que a comunicação da alta administração e dos líderes, ela seja de igual para igual. Então, assim você consegue inspirar as pessoas, envolver as pessoas e fazer com que elas entendam realmente o propósito da qualidade. Então, é necessário se fazer reuniões periódicas, apresentar dados, informações transparentes. Eu já ouvi muita gente falar que, mas eu não preciso transmitir indicadores, resultados, que a operação não vai entender, porque a operação não tem vontade de entender isso. Muito pelo contrário. Pelas experiências que eu já vivenciei, no momento que você envolve a operação, envolve as pessoas, isso toma um significado muito maior e muito mais forte. Porque não é só você que quer atingir o indicador, é todo mundo, né? Toda a equipe que tem aquele objetivo. Então, quando o objetivo ele é só de um, a força que eu tenho que colocar é muito maior. Mas quando aquele objetivo ele é compartilhado, com toda certeza, ele vai se tornar natural. O crescimento ele vai ser orgânico, né? Ele vai simplesmente acontecer. Então, o quarto hábito fundamental é o acompanhamento de metas e indicadores. O entendimento de toda a equipe sobre como são definidas as metas, o porquê que elas existem, né? E por que elas devem ser acompanhadas, isso ajuda muito a alcançar esses resultados. Porque isso, como eu falei, né, isso vai formar colaboradores engajados nas atividades, do cumprimento dos procedimentos de qualidade, porque eles vão entender o impacto da atividade dele para o negócio como um todo. Né? O quinto hábito fundamental é o incentivo. Então, elogie, dê recompensas para os grupos de colaboradores que demonstram comportamentos positivos, né, resultados positivos em relação à qualidade. Porque quando você incentiva, você gera uma vontade de fazer melhor ainda, né? Muitas pessoas falam, mas eu tenho medo de elogiar, de incentivar e acabar gerando uma queda no meu resultado. Muito pelo contrário, vários estudos já comprovam que equipes que têm incentivo geram resultados muito mais positivos. E quando eu falo de incentivo, eu não falo necessariamente de incentivo financeiro. Também alguns estudos já comprovaram que pessoas realmente elas se motivam quando recebem um aumento salarial. Quem não se motiva, né, com isso? Mas essa motivação ela tem um limite, ela tem um prazo de validade. Então, uma motivação financeira, ela não diz se o negócio está 100% positivo, não. Né? Então, você precisa criar formas de gerar esse engajamento e esse incentivo de forma que ele não morra, né? Que ele sempre ali esteja acontecendo. Pensar fora da caixinha mesmo, ter novas ideias, né? O sexto hábito fundamental é o amadurecimento, porque muitas vezes as empresas elas podem estar tendo, né, uma gestão de qualidade super positiva, tem várias certificações, né? Eu tenho ISO 22000, eu tenho FSC 22000, eu tenho a 9001, mas isso não necessariamente quer dizer que essa empresa ela é confiável, né? Quem aqui nunca já viu ou ouviu alguém arrumar, maquiar todo o sistema para o momento da auditoria? Então é preciso a gente amadurecer o sistema
de forma a encarar esses procedimentos corretos diariamente, medindo o desempenho, para que esse desempenho positivo ele não seja medido só lá no dia que vai ter uma auditoria. Né? A empresa ela tem que estar madura nesses resultados, não ser um resultado apenas de fachada. O sétimo hábito fundamental é ter uma cultura positiva, porque sem esses hábitos se torna muito mais difícil você conquistar a cultura de qualidade na prática das empresas, né? Então, você ter uma cultura positiva que investe nas pessoas, que investe no conhecimento, sempre traz um resultado positivo para aquele clima organizacional e para as pessoas que fazem parte daquela empresa. Mas é importante saber também que a cultura de segurança de alimentos, ela não é uma proposta de tamanho único. Cada pessoa ela precisa ser tratada da forma que ela merece. E quando a gente fala de tratar com igualdade, a gente tem que ter cuidado com esse termo, né? Porque igualdade possui um significado relativo ao mesmo tratamento dado para todos os membros, né, de determinado grupo. Porque quando a gente compara com equidade, a gente entende a diferença entre esses dois termos, né? Porque a equidade, ela significa na promoção de iguais oportunidades para os membros do grupo. Então, as diferenças das pessoas, elas têm que ser consideradas. E isso precisa estar muito vivo quando a gente fala de transformar uma cultura de qualidade e segurança de alimentos. Porque é exigido que todas as pessoas tenham resultados positivos, né? Todo mundo tem uma meta para cumprir, mas a forma que eu vou tratar as pessoas de um determinado setor, a criticidade de determinados procedimentos são diferentes, né? A forma que eu vou cobrar a criticidade de um procedimento de quem cuida de PCC, de um PPRO, de um controle mais crítico de processo, é diferente de um controle menos crítico de processo, claro. Mas todo mundo precisa entender a importância. Mas essas diferenças, elas precisam ser levadas em consideração. Não só as diferenças de áreas e atividades, mas as diferenças de pessoas também. Porque para desenvolver a cultura, você precisa desenvolver o aprendizado, o envolvimento. E cada pessoa, ela aprende de um jeito diferente e ela se envolve de um jeito diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente sensitiva. Eu aprendo fazendo. Se você me der algo para ler, enfim, para aprender só ali escutando ou lendo, eu vou ter uma certa dificuldade. Eu posso até aprender, mas eu levo um tempo maior. No momento que eu faço algo que eu realmente pego naquele meu desafio, eu consigo aprender e desenvolver a minha atividade muito melhor. Então, cada pessoa tem uma forma de aprender e se motivar diferente. E isso a gente precisa levar em consideração no desenvolvimento, né, daquele clima organizacional. Isso não quer dizer que eu preciso ter informações diferentes para todas as pessoas, mas eu preciso saber como que eu vou passar essas informações para aquelas pessoas, para que a absorção ela seja eficiente. Então, da mesma forma que uma pessoa tem que conhecer a sua atividade, você precisa também saber como que você vai envolver de uma forma mais efetiva aquele grupo. Será que se eu simplesmente passar um procedimento ali escrito com foto, aquela pessoa vai aprender e ela vai seguir? Ou será que eu tenho que fazer uma dinâmica? Eu tenho que fazer um trabalho em grupo para aquela pessoa ela se sinta mais motivada, mais envolvida com o tema? Então, para realmente, quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, e cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua forma de ver, né, as coisas. Então, a gente precisa saber como envolver também cada tipo de pessoa para desenvolver uma cultura de qualidade e segurança de alimentos positiva. Em uma organização, muitas vezes você tem pessoas de diversos perfis, né? Eu trouxe aqui até um exemplo. Imagina, a Maria, ela prefere uma comunicação direta. Se eu chegar com muita informação, muito detalhe, vou cansar aquela pessoa. Ela vai simplesmente ligar aqui o modo automático, vai escutar e nem vai perceber, nem vai internalizar nada que você está falando, porque ela gosta de coisas diretas. Já o Carlos, ele já prefere uma comunicação mais detalhada.
No momento que você passa simplesmente uma informação para ele, você tem que fazer tal procedimento. Ele vai ficar com dúvida, ele vai ficar inseguro, ele precisa de mais informações. O João, por exemplo, ele prefere a comunicação mais formal, ele não gosta de apelido, ele não gosta de abreviações, né? Ele tem dificuldade com esse tipo de comunicação. Já a Carla, ela prefere mais uma comunicação informal, ela não gosta daqueles e-mails super formais, cheios de palavras difíceis. Então, eu trouxe esse exemplo para a gente identificar que a gente precisa sim calibrar a nossa comunicação de acordo com a área que você está. E é como eu falei, não que uma comunicação seja melhor que a outra, porque a melhor comunicação é a comunicação eficiente. Então, a forma que você vai transmitir essas informações para envolver as pessoas, ela precisa ser calibrada, ela precisa ser direcionada de uma forma efetiva. E não adianta eu chegar num ambiente que as pessoas não têm uma formação superior, que não tem uma certa ligação com termos técnicos, e começar, né, com uma chuva de palavras técnicas, de termos que essas pessoas não vão entender, muito menos engajar e muito menos querer fazer algo positivo para a empresa, porque ela não está entendendo. E é também importante que eu saiba calibrar essa comunicação para que no momento que eu vá fazer uma apresentação para um diretor, para alguém que já necessita de uma comunicação mais formal, ele sinta segurança no que eu estou falando. Imagina eu chegar sem segurança nenhuma para tentar vender um projeto de mudança de cultura na organização. Com certeza, a alta gestão ela vai esperar algo firme, né? Algo sério, algo que ele vá realmente apostar todas as fichas. Então, por isso que é importante a gente conhecer as pessoas daquele grupo e daquele ambiente, para ter uma efetividade na comunicação. E aqui eu trouxe uma pergunta que com certeza vocês devem estar se fazendo. Você já se deparou em uma situação em que realizou um treinamento e, ao aplicar uma avaliação de eficácia ou apenas observar a equipe, percebeu que tiveram diferentes absorções sobre o tema? Com toda certeza, quem passa treinamento, quem está próximo de grandes equipes, né, ou equipes que realmente fazem acontecer, já teve essa dificuldade. E quando a gente avalia uma situação como essa, a gente sempre pensa: onde foi que eu errei? O que foi que eu falei de errado? Qual a abordagem que eu tive que não funcionou? Será que eles estão fazendo o oposto do que eu ensinei só por birra? Só porque eles não gostam de mim? Ou será que realmente eles não aprenderam? Será que a pessoa dormiu durante o treinamento? Poxa, eu falei tanto, eu dei tantas dicas, tantas orientações. Será que nada do que eu falei foi absorvido? Será que a pessoa estava em outro planeta, né? Estava com pensamento em outro planeta? Com certeza a gente já chegou a se perguntar isso. Mas várias vezes a gente tem que parar e pensar e observar um pouco aquele grupo. Já aconteceu comigo uma situação que de um colaborador que era muito bom, um colaborador que tinha atitude super positiva, super engajado, e sempre que eu dava treinamentos, ele sempre ficava muito atento. Ele era uma das pessoas super atenta no meu treinamento. Ele fazia perguntas, ele incentivava os colegas, ele dava informações super interessantes, né? Tinha uma troca positiva. Só que no momento que ele fazia a avaliação de eficácia, uma provinha, sempre era a pior nota, era um desastre a prova dele. E aí isso aconteceu uma vez, ele refez a prova, eu ajudei, aconteceu duas vezes, e eu comecei a observar que aquilo era muito constante. Então, apesar dele participar do treinamento ativamente, ele não tinha um resultado positivo nas avaliações. E aí eu comecei a me questionar, né, o que estava causando esse resultado negativo? O que poderia estar acontecendo naquele momento? Então, quando eu comecei a observar, chamei ele amigavelmente para conversar, ele me falou que realmente ele tinha uma grande dificuldade de fazer avaliações escritas, porque ele tinha uma grande dificuldade de enxergar, porque ele usava óculos, era para pelo menos usar óculos, mas ele não conseguia, e aí isso afetava totalmente o resultado dele nas avaliações. E então eu consegui identificar a causa raiz, mas para isso eu precisei observar
a comunicação dele, observar as atitudes dele em relação ao grupo, em relação às atividades dele do dia a dia. Mas e de fato, o que é realmente a comunicação? A comunicação, ela não é sinônimo de fala, de linguagem oral, como muita gente presume, como muita gente pensa, né? A comunicação, ela é a transmissão de mensagens entre duas ou mais pessoas. Para que uma mensagem ela seja efetivamente transmitida, nós temos que considerar os aspectos do emissor, da pessoa que está enviando a mensagem, e do receptor, a pessoa que está recebendo a mensagem, e do código que está sendo utilizado, qual o tipo de linguagem que aquela mensagem está sendo apresentada. Né? Os emissores e os receptores, eles podem sim diferir muito nas características de percepção da mensagem, né? De absorção daquele tema. Eles podem ter diferenças sensoriais, ele pode ter uma dificuldade com o som, ele pode ter uma leve surdez, algum déficit de pensamento, algum déficit cognitivo, de atenção, de memória. Então, tudo isso tem que ser percebido para que a comunicação ela tenha um efeito positivo. Por isso que todos nós somos emissores e receptores ao mesmo tempo, porque a comunicação ela é uma via de mão dupla. Então, nós precisamos saber a importância de estar nessas duas posições. É importante notar que nossas habilidades elas podem ser muito diferentes nessas duas funções, porque elas podem, né, se desenvolver ou ser afetadas de uma forma independente. Então, a gente precisa saber entender a nossa melhor forma de comunicar e a nossa melhor forma de compreender as informações. É importante também que a gente sempre esteja se certificando que as pessoas envolvidas naquela comunicação, ela esteja abraçada, né, pela sua linguagem, ela realmente esteja entendendo o código que você está utilizando. Então, é importante que tenha a compreensão tanto do que da mensagem que está recebendo, quanto da forma que você está passando, se realmente ela está sendo efetiva, se realmente você não precisa fazer nenhuma adaptação para ter um resultado positivo. E aqui eu trago uma outra pergunta que vocês também devem estar se fazendo. E como me comunicar de maneira eficiente em meio a tantas diferenças? Será que eu tenho que criar uma maneira de me comunicar exatamente individual para cada pessoa? Será que só assim eu vou conseguir uma eficiência? Na verdade, a comunicação efetiva, ela implica em reconhecer os pontos frágeis do sistema, em casos individuais, e implementar ações para compensá-los. Então, primeiro você precisa conhecer a sua empresa, conhecer a sua equipe. Como que eu vou fazer uma abordagem para ter um resultado positivo na minha comunicação? Será que para aquele grupo que trabalhou a noite inteira, do turno C, né, do turno da noite, eu passo um treinamento 6 horas da manhã para aquele grupo, que eu estou só falando, 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 será que é efetivo? Ou será que eu tenho que criar uma dinâmica, eu tenho que criar um quebra-gelo ali naquele momento para poder passar as informações? Eu preciso conhecer a minha equipe, conhecer a minha empresa e a minha organização para montar essas estratégias diferentes. E uma dica super importante é que quando você vai passar um material importante, né, de peso para as pessoas, tenta usar mais de uma forma de comunicação. Tenta usar tanto a parte de leitura, né, aliada com a parte de prática, né, fazer as pessoas se movimentarem, pensarem. É importante aliar as diferentes formas de aprendizado para ter um resultado positivo, porque aí abrange mais, né, abre mais a sua possibilidade de ser efetivo na comunicação. Agora vamos tentar pensar juntos, né, em algumas saídas. Quais das ações abaixo você considera fazer sentido? Será que é necessário adaptar a comunicação para fazer um treinamento para cada tipo de receptor? Será que no momento que eu vou fazer um treinamento, eu preciso fazer um treinamento extremamente auditivo para um receptor, um treinamento extremamente prático para outro? Tenho que criar 50 treinamentos para poder ter efetividade na minha comunicação? Adaptar a comunicação é falar sempre do mesmo jeito. Uma hora alguém vai entender. Será que no momento que eu estou fazendo um treinamento,
É muito complicado. Imagina, você tem uma equipe de 50 pessoas, tem que ficar adaptando sua comunicação para ser efetiva? Não, a gente coloca a sorte no ar, né? Então eu vou fazer a minha comunicação, eu vou escolher a melhor forma que eu acho que vai dar certo, né? Que vai ser efetiva, e vou ali passar aquela minha informação, né? Quem pegar, pegou. Quem tiver sorte, pegou, né? E adaptar a comunicação é falar na mesma linguagem para o diretor executivo e para a operação. Afinal, buscamos igualdade. Poxa, é super injusto eu falar de um jeito com a operação e falar de um jeito com o diretor. Vocês não acham que é injusto, né? Essa aqui é uma opção aqui. Será que essa é a correta? E a quarta opção, adaptar a comunicação é buscar alternativas de envolvimento para os receptores. Não significa obter 100% da absorção para todos os assuntos, mas elevar esse percentual. Significa adaptar a sua linguagem de acordo com o momento e a situação. Qual resposta deve ser a certa, então, aqui nesse quiz que a gente está respondendo? Com toda certeza, é a quarta opção. Quando eu adapto a minha comunicação, eu também não estou dizendo que eu vou ter 100% de absorção das pessoas. Eu não estou dizendo que 100% das suas avaliações de eficácia vão ter resultados de nota 10. Mas eu vou aumentar a probabilidade de absorção dessas informações. Então, eu não vou fazer um tipo de treinamento para cada tipo de receptor, isso é inviável. Imagina uma empresa de 500 pessoas, eu ter que fazer 500 tipos de treinamento. Eu também não vou falar do mesmo jeito para todo mundo, porque eu preciso entender as diferenças de absorção dos assuntos de cada tipo de indivíduo. E eu também não vou falar com a mesma linguagem para todas as pessoas, porque igualdade é diferente de equidade, como a gente acabou de ver, né? Então, o que eu preciso realmente fazer é buscar alternativas, adaptar as minhas transmissões de informação de uma forma que tenha uma maior abrangência, que eu consiga envolver aquela pessoa que aprende mais fazendo, envolver aquela pessoa que, se eu falar de forma direta, aquela pessoa vai entender, ou se eu precisar dar mais detalhes, eu marco um outro momento com aquela pessoa para discutir. Tem pessoas, por exemplo, que quando recebem um treinamento ou uma informação nova, quando o treinamento acaba, ela gosta de te procurar para falar sobre o assunto. Então, receba aquela pessoa, escute, dê atenção. Isso é uma das características principais para o desenvolvimento de uma cultura positiva na organização. É ter líderes engajados, líderes que têm o poder de escuta. Como a gente falou, uma liderança, quando a gente fala de líder, a gente já lembra de uma pessoa super falante, de uma pessoa que tem uma comunicação, né, super positiva, que fala com todo mundo, que interage com todo mundo, mas não. O bom líder é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe interagir com as pessoas, sentir o que está acontecendo naquele grupo. Então, por isso que é importante a gente saber que é sim importante a gente adaptar a linguagem com cada tipo de indivíduo e com cada momento e situação. Para a gente ter um resultado positivo e um maior engajamento, a gente precisa ter um conhecimento super profundo sobre esse tema. Aqui então eu vou trazer 3 dicas de forma prática para a gente melhorar a nossa comunicação. A primeira é avalie a sua abordagem. Mudar a abordagem não é algo ruim. Porque algumas pessoas, como eu já falei, aprendem lendo, outras desenhando, outras apenas executando. Então, conheça a sua equipe. Avalie a melhor forma de abordar os assuntos importantes. Segunda dica: use simultaneamente 2 ou mais modalidades de linguagem para ampliar o alcance da sua mensagem. O uso simultâneo, né, de 2 ou mais modalidades, ela otimiza as suas mensagens. Então, fale, pergunte se entendeu, peça para a pessoa explicar, ensine outra pessoa, desenhe se necessário. Então, envolva o seu receptor. Entenda como que as pessoas que estão ali no seu grupo, na sua empresa, elas recebem melhor as informações. A terceira dica é utilize uma linguagem clara. Então, para passar uma mensagem, né, na linguagem do receptor e de forma clara, você precisa conhecer a melhor forma de abrangência dessa comunicação. Então, é necessário que você entenda quando
é a hora certa de usar termos técnicos, de usar termos formais ou mais rebuscados, né? Porque às vezes algumas pessoas não têm acesso a essa linguagem. E como que você quer envolver, motivar e fazer com que aquela pessoa ela se sinta parte do sistema se ela não está se sentindo abraçada por aquela comunicação? Então, essa é uma das principais dicas quando a gente tem o objetivo de envolver melhor as equipes, as pessoas em geral daquela organização. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem. Ele deve saber ouvir. Com certeza vocês devem estar se perguntando também. E qual a ligação entre a cultura e a comunicação? Na verdade, o seu objetivo maior, se ele está relacionado a transformar a cultura de uma empresa, ou até melhorar essa cultura, é fundamental que se avalie a forma de comunicação do meio. Porque já dizia Einstein, né? É loucura querer os resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. A comunicação, ela tem uma base fundamental no desenvolvimento da cultura de qualidade e segurança de alimentos das organizações. Porque a partir dessa abordagem mais positiva, você vai conseguir a chave de tudo, que é o engajamento das pessoas. Não adianta você ter procedimentos super perfeitos, bem escritos, com fotos, se as pessoas elas não executam esses procedimentos da forma correta, se elas não entendem a importância de cumprir esses procedimentos, se elas não se sentem parte do sistema e se elas muito menos, né, entendem qual a importância da atividade delas, qual o impacto da atividade delas. E isso tudo está envolvido. A gente nunca vai conseguir desenvolver uma cultura, um ambiente de trabalho sem essas questões chaves resolvidas. Isso são a base da transformação da cultura, realmente. Você vai conseguir melhores resultados financeiros, de venda, de reduzir perdas, ter um maior engajamento quando as pessoas elas se sentem parte do sistema, quando elas sentem que a atividade delas é fundamental. Então, tudo isso é a base para o desenvolvimento de uma cultura efetiva.
Claro que tem outros assuntos relacionados. Você vai precisar desenvolver a liderança, que é um dos pontos principais quando a gente fala de clima organizacional. Você precisa ter uma liderança firme, uma liderança presente, uma liderança que entenda as necessidades da equipe. Você também vai precisar de uma política de motivação, de engajamento. E como eu falei anteriormente, motivação e engajamento não necessariamente está ligado ao financeiro. Você não precisa estar dando aumento salarial, prêmios em dinheiro para ficar motivando as pessoas. Cria uma forma de motivação, quadros, né, de pessoas em destaque do mês, de tal área, onde eu trabalho, já trabalhei em algumas empresas também que isso funcionava super bem e a gente conseguiu elevar o engajamento das pessoas a partir de ações super simples mesmo. E isso é algo que está nas nossas mãos. A gente não precisa necessariamente ter um super aporte financeiro para poder desenvolver essas questões motivacionais das pessoas. Claro que quando a gente tem um custo super positivo, né? A gente tem dinheiro para investir, a gente consegue isso às vezes mais fácil, mas não necessariamente isso vai orientar o sucesso do engajamento das pessoas. Muito pelo contrário, às vezes pode até acabar desengajando as pessoas, porque acha que elas só precisam fazer para ganhar dinheiro, e na verdade o objetivo principal não é esse. Nunca as pessoas que estão ali naquela organização devem querer fazer o certo só porque gostam do chefe, porque o chefe é legal, porque ele vai ganhar R$ 50 fazendo aquilo. As pessoas elas precisam querer fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Eu sei que isso é o maior desafio. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha. Transformar uma cultura não acontece do dia para a noite. Não é um trabalho que você vai começar hoje e vai terminar amanhã ou no próximo mês. É um trabalho de formiguinha. Quem já estudou aqui como transformar hábito, com certeza vai saber que uma pessoa ela precisa no mínimo de 45 dias para começar a pensar no hábito, né? Então imagina para transformar uma cultura. É muito mais tempo. Tem empresas que duram, tem processos que duram de 5 a 10 anos de transformação de cultura. Então, por isso você tem que primeiro começar. Começa a caminhada, começa a jornada, tenta transformar essas bases da cultura, né? Tenta transformar a comunicação, a liderança, a motivação e engajamento das pessoas, o aprendizado, que também é uma outra base super forte. Não minimize o conhecimento das pessoas. A gente não deve achar que as pessoas, por serem operacionais ou estarem fazendo ali uma atividade super mecânica, elas não precisam conhecer do processo. Muito pelo contrário, elas precisam e querem. Claro, não estou falando aqui de 100% das pessoas, mas como a gente viu, essas são ações que aumentam o percentual de sucesso, né, das transformações. Então, por isso que é tão importante a gente pensar nesses pontos chaves que são relacionados à cultura. Começa refletindo sobre tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente abordou aqui na nossa conversa. Mude, transforme, evolua. Só assim você vai conseguir transformar a cultura de qualidade e de segurança de alimentos de alguma organização. A gente precisa pensar diferente, agir de forma diferente, envolver as pessoas. Porque eu levo saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas. Saiba a sua missão pessoal e saiba a missão da empresa que você trabalha. Esse é o primeiro passo para ser engajado, para realmente estar dentro do desafio do negócio. Saber a missão é a base de tudo. Viver essa missão, então, é o que a gente precisa sempre para poder evoluir no pensamento positivo da cultura das organizações. Seguem aqui os meus contatos de e-mail e de LinkedIn. Fiquem à vontade para mandar dicas ou para mandar um feedback sobre a nossa conversa de hoje. Até logo!